está percebendo novas formas de talvez atuar no mercado, né? Mas ainda, mas sempre dá muitos medos e tudo mais. Só que eu acho que está mostrando a capacidade da gente se reinventar, né? E buscar realmente entender como trabalhar à distância de forma mais eficiente. Então, por isso os processos, a importância de ter uma empresa assim, com essa estruturação. E aí vem vocês demais de novo, né? Quando me ajudaram lá naquela fase, parece que foi Deus, né? Que vocês me ajudaram bem quando, né, tudo isso começou, a gente já estava com o trabalho iniciado, já quase terminando. Porque, de fato, muitas questões estão funcionando porque a gente teve condição de estruturar isso com mais processos mesmo, né? Antes de tudo isso acontecer. Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e a gente vai começar agora mais um Mudar o Papo. Como a gente já contou para vocês em vários dos nossos episódios, esse quadro, o Mudar o Papo, ele é usado para que a gente possa trazer aquela reflexão. Só referências diferentes fazem profissionais diferentes. A base para todo negócio, ideia, iniciativa de sucesso vai ser sempre o porquê, vai ser sempre o motivo por trás daquela iniciativa, ideia ou empresa. E a gente acredita de verdade que propósito é inspiração. E a inspiração, principalmente dentro da comunidade que a gente está criando, vem de pessoas que estão em contato com a gente no dia a dia. Hoje a gente está recebendo uma pessoa super especial, que fez parte de um momento super importante desses últimos meses de vida da Merim. Ela comprou a nossa metodologia, então ela acreditou um pouquinho no nosso negócio nesses últimos meses. E hoje a gente vai conversar muito sobre propósito, sobre empreendedorismo, sobre referências dela e de pessoas que inspiram ela, para que a gente possa passar para vocês também um pouquinho do conhecimento que ela tem e que já compartilha com muita gente nesses últimos anos de atuação. A Letícia, ela é uma arquiteta de grande sucesso aqui na região em que a gente atua. Ela está numa cidade que é polo, no sul de Minas, está em Pouso Alegre. Mas eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela para a gente, para que na sequência a gente já comece com bastante conteúdo. E aí, Letícia, eu queria que você fizesse isso de forma bem completa. Então pode contar para a gente desde quando você começou, porque eu sei que você é novinha ainda, mas pode contar para a gente desde da sua época de faculdade até você chegar no LMA agora, que é a empresa que você representa e lidera. Olha lá, que eu vou falar muito, hein? Brincando. Felipe, obrigada pelo convite, né? Muito legal participar desse papo com você. Sou arquiteta há 13 anos e me formei em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E lá na época eu quis montar um escritório logo que saí da faculdade com uma amiga, naquela ânsia de já começar a fazer, né? Realizar. Já que a gente não conseguiu ser efetivado onde a gente trabalhava, a gente falou, vamos montar o nosso próprio escritório. E assim a gente trabalhou por 7 anos juntas, super apanhando assim para poder aprender, porque realmente a gente cai no mercado muito despreparados, né? Fizemos alguns cursos, buscamos, claro, né, melhorar e entender um pouco mais de empreendedorismo, de gestão de escritório. E aí, quando então o mercado aqui de Pouso Alegre começou a responder muito bem aos nossos trabalhos, e aí eu percebi que era o caso de eu vir para cá e assumir de fato, né, trabalhar aqui. E aí eu desfiz a sociedade de lá e aí criei o Estúdio LMA em 2014. E desde então, agora faz 6 anos, né, que a gente está assim. Então, desde que eu desfiz essa sociedade, eu atuo com uma equipe, né, não mais com uma sócia, mas com colaboradores que foram aos poucos, né, entra e sai, né, a gente é um ciclo, né, a gente sabe. Mas, enfim, basicamente é isso. A gente atende Muito, foi muito objetivo, achei que você ia demorar mais. Né? Então, foi mesmo, né? Gente, Mas basicamente foi isso, assim, claro, né, que resumir aí não falei dos grandes problemas, a gente enfrentou muitas dores e muitas angústias por conta disso que eu expliquei, da gente ter formação de arquiteto e olha lá, porque a gente também cai no mercado muito cru, né, então assim, a gente tinha que correr atrás para aprender a fazer direito na parte de projeto, imagina então na parte de gestão, assim, né, o quanto que a gente precisa realmente lapidar e fazer cursos e procurar, então,
conhecimento mesmo, né, para conseguir gerir uma empresa e tudo mais. É muito Muito difícil. bom. A Letícia tem uma qualidade que eu gosto muito e que, enfim, é comum em grandes empresários e empresárias, que é o lance da modéstia, né? A gente costuma dizer que a gente respeita muito marcas e pessoas que fazem primeiro para depois falarem que faz. Mas para a gente continuar aí agora, Letícia, para a parte mais da conversa, nessas últimas semanas eu tenho tido contato com uma pessoa que tem me inspirado bastante, que é o Ailton Krenak. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas é uma pessoa super importante, um brasileiro muito relevante, principalmente para o momento atual. Ele é um grande líder indígena e ele vem me ensinando muito sobre contexto. Assim. A gente aprendeu não só a fazer negócio, mas a fazer o mundo de um jeito que ele é muito unilateral. A gente costuma dizer muito isso na Merim, que as histórias que são contadas para a gente, elas sempre têm um viés muito único, assim, que é um viés mais europeu e mais voltado para esse egocentrismo, que é natural em várias pessoas que convivem com a gente. O Krenak, ele sai um pouquinho dessa bolha e ele fala um pouquinho sobre como é que a gente precisa olhar nesse momento para o todo. Tem algumas provocações que ele vem fazendo que vem me chamando muita atenção. E eu fiquei com várias delas na cabeça. Um exemplo. Toda vez que a gente vai falar da natureza, é como se ela fosse algo separado da gente. É como se ela fosse algo que devesse servir ao ser humano. Mas, se a gente parar para pensar nesse momento que a gente está passando, essa complexidade, essa dificuldade toda que o mundo está enfrentando, talvez o momento mais difícil que a nossa geração vai ver, se a gente for parar para pensar, só o ser humano está sofrendo com isso. Todas as outras formas de vida estão seguindo o seu ciclo como se nada tivesse acontecido. Então, é mais uma prova de que nós, como seres humanos, a gente deu errado mesmo. Né? A gente criou essa confusão toda que está acontecendo. Não dá para a gente colocar responsabilidade em dogmas e coisas de outros tipos. Mas por que eu estou contando essa história completamente aleatória do nosso assunto? Uma das coisas que eu aprendi com você, com a Rancine também, que é uma outra profissional da arquitetura que a gente atendeu nesses últimos meses, é que a arquitetura é sobre esse olhar para o todo, é sobre esse olhar para o ecossistema. E eu sei que o seu propósito, não só dentro do LMA, mas o seu propósito de vida, o seu propósito pessoal, se relaciona muito com esse lance de estar constantemente aprendendo, senão você também não tinha comprado a Merim, como eu disse no início. Mas eu queria entender o quanto esse olhar para o todo tem relação com a arquitetura. A arquitetura, ela é sobre esse olhar sistêmico, mas como é que ela pode contribuir a partir desse olhar sistêmico para uma sociedade mais sustentável? E como é que isso se relaciona com o teu propósito de vida mesmo, Letícia? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, sabe? Porque, de fato, se a gente parar para pensar no na nossa contribuição, assim, nos nossos pequenos hábitos, né, do dia a dia, é que a gente consegue realmente criar, né, uma consciência coletiva para que a gente possa pensar numa escala macro. Então, a arquitetura, quando a gente está ali conversando com o cliente e quer entender um pouco mais do hábito de vida dele e começa a perguntar coisas sobre se ele tem uma rotina de separar um lixo, por exemplo, reciclável, se ele tem uma preocupação em captar água de chuva, em fazer, colocar uma energia fotovoltaica em casa. Então, você sabe que a gente vai inserindo numa conversa assim, coisas que às vezes para ele é super difícil, distante, mas aí às vezes ele sai daquela reunião assim, nossa, é verdade, por que eu nunca fiz isso? Vou fazer isso na minha casa. Então a gente vê que com pequenas abordagens a gente consegue inserir coisas assim que são super importantes e que eu acho que eu tô falando assim de uma esfera muito pequena ainda, né? Se você começar a pensar, a construção civil ela tem um impacto gigante na nossa economia e tudo mais. Então assim, realmente saber usar os recursos, né, que a gente tem de forma responsável, né? Diminuir, né, por exemplo, vamos supor, a especificação de produtos que você pode. Por que não especificar produtos locais do que coisas que são distantes? Valorizar essa mão de obra local, fortalecer essas relações e o que é nosso, né, da nossa cultura e do nosso, daquele ecossistema, daquela região que você vive, faz todo sentido. Então, acho que a gente, como profissional, tem que ter essa consciência e sentir que a gente tem essa responsabilidade, sim, para educar, né, esse nosso público, esse nosso cliente a pensar de forma natural, não é nada forçado, sabe? Eu acho que quando a gente começar a entender isso, já está tarde para entender. Eu acho que já tinha que
ser espontâneo mesmo, mas enfim, é o que você falou, a gente está vendo que muita coisa deu errado e a gente precisa realmente resetar, né? Mas eu acho então, assim, como profissional de arquitetura, eu posso dizer que realmente está nas nossas mãos contribuir muito, desde que realmente, né, a gente consiga atuar de forma responsável, ética e tal, para a gente conseguir que as pessoas incorporem, né, esses hábitos e façam a sua parte nas pequenas mudanças assim do dia a dia mesmo, sabe? Sensacional. Uma das coisas que a gente defende muito na Mirim, na verdade defende não, de vez em quando a gente até briga por isso, é que a gente não criou uma empresa, assim, a gente sempre fala que a gente criou mais do que um CNPJ, mais do que vínculos de contrato com os nossos clientes, mais do que vínculos de trabalho com o colaborador, mas a gente fez mais do que isso, a gente criou uma causa. A gente hoje defende a todo momento, seja com a nossa metodologia, seja com a nossa produção de conteúdo, a, a iniciativa privada responsável, socialmente falando. A gente defende com muita veemência essa questão da gente ter uma comunidade que esteja junto com a gente, defendendo a causa da sustentabilidade dentro dos negócios. E a gente começou a perceber que quando a gente constrói a comunidade, não é a gente brigando pela Merim, é a Letícia brigando pela Merim, é a Rancine, é a Sara, quem estiver compactuando com esses valores vai estar sempre defendendo essa causa. Exato. E eu sei que você é uma pessoa que consegue também construir essas comunidades ao redor do seu negócio. Há umas 2 semanas atrás eu tive, e que eu posso dizer, que ele também me confessou que assiste os nossos conteúdos. Eu tive com o pessoal da Porto Belo, né, Varginha e Pouso Alegre, é o mesmo dono, e ele me confessou várias coisas assim enfim, elogios inúmeros para você. E eu sei que você consegue fazer isso não só com esse tipo de relação, fornecedor e arquiteto, mas você consegue fazer isso também com concorrente, que a Rancine também já contou isso para a gente. Qual que é a importância, Letícia, dessa criação de comunidades para que a iniciativa privada não só seja mais sustentável, mas para que isso também dê resultado para quem é empreendedor ou empreendedora? O quanto isso hoje te ajuda com o seu negócio? Eu acho que, assim, pensando assim, é muito espontâneo, sabe? Não é uma coisa que a gente... É algo que faz parte do meu jeito de ser, de agir, de pensar. Então, acho que isso tudo reflete essa naturalidade e essa transparência, né? De ser uma pessoa que respeita o outro, o concorrente, o fornecedor. Eu sou muito clara com o fornecedor. Eu falo, olha, nesse projeto eu quero muito esse seu produto, mas nesse ambiente eu quero o produto do outro, porque eu sei que vai ficar melhor. E assim, eu quero defender o meu cliente sempre, entendeu? O meu projeto ali, enfim, sem compromissos maiores com imparcial, né, que eu quero dizer. Então, assim, eu acho que essa transparência, essa ética, eu acho que só tende a ser bom para todas as relações, né? A, a questão da colaboração entre as empresas, entre os setores, eu acho isso muito interessante, não só, por exemplo, eu vejo um movimento que tem aqui na região das lojas terem, as lojas afins, assim, né, terem grupos para poder por exemplo, um especifica o outro, um indica o outro, para criar uma corrente de apoio, né? Eu vejo isso sempre com muito bons olhos. As pessoas precisam dessa colaboração no mercado, eu acho que para poder todo mundo crescer melhor, né? Então, isso entre as empresas eu acho legal, entre os escritórios é um pouco mais difícil, mas a gente tem com alguns, assim, uma empatia maior de se abrir, de compartilhar um momento, assim, de angústia ou de dor e de alegria também, sabe? Eu acho que isso também contribui para que a gente mostrar a nossa fragilidade também para o outro colega e acho que ele sente assim naquilo, fala assim, nossa, que legal, não sou só eu que também passo esse apuro, ela também passa, então acho que isso também ajuda a quebrar aquela coisa assim de que é tudo tão perfeito, que, sabe? E aí você fica naquela coisa da colaboração. Eu acho que para todo mundo isso é muito válido, assim, para todas as áreas, né, no caso. Nesse setor dessas empresas que tem na nossa região, eles inclusive fazem várias ações, assim, que sejam ações, um cunho, assim, às vezes de beneficentes, assim, ou até de trazer para os nossos profissionais melhorias, capacitação, algum workshop, alguma coisa. Eu acho isso sempre
muito legal também deles fazerem e a gente participa, eu acho super interessante. Não sei se tem muito a ver com o que você estava me perguntando, Claro, com certeza. se você sabe desses grupos assim de associações. Sim, sim, sim. Eu acho isso sempre muito válido para a área como um todo ali. E o cliente sempre sai beneficiado também com isso, né? Então, Muito bom. Para quem está acompanhando a gente, aqui eu vou fazer uma confissão. Na maioria das vezes a gente ensaia antes, pelo menos mandando pergunta e tirando algumas dúvidas para sair bonitinho na hora que a gente grava. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que me veio na cabeça com você falando, tá? Então, primeiro, desculpa, mas é porque me inspirou. tá. Se você tivesse que começar o seu negócio hoje, Letícia, o que você faria diferente, assim? Porque eu entendi, depois disso tudo que você me respondeu, que a gente é muito parecido, né? Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, assim, como cliente e fornecedor, assim. A gente é muito reflexivo e a gente está sempre em busca de ser uma melhor versão da gente mesmo para que a gente seja inteiro para a gente, mas para os outros também. E aí, pegando tudo isso que você disse, me veio isso na cabeça. Se você tivesse que começar a delinear hoje, o que você faria de diferente, você acha? Olha, Felipe, uma coisa que eu já pensei, quando eu comecei, a juventude, eu falo assim que a ignorância encoraja muita gente, porque a gente, você não sabe, né? Então tá tudo ótimo. Então, assim, de fato, a gente teve a coragem de falar que tinha um escritório e tal, abriu as portas ali, né? Alugou um imóvel, mas assim, com muito despreparo, né? E eu, vamos supor, se eu pudesse chegar, eu acho que eu teria, ao mesmo tempo, a gente, quando vai trabalhando e aprendendo, a gente parece que aprende melhor, porque você, quando você erra, né, aquilo ali você não admite, porque tem uma coisa que eu já te falei, né? Vamos errar, mas vamos errar coisas diferentes, né? Então, eu acho que a gente vai acabando, vai crescendo, porque vai sentindo na pele a dor daquele erro, daquele aperto, e aí você vai se fortalecendo. Então, eu acho que eu realmente fui me criando, me tornando muito mais compreensiva, muito mais entendendo, até porque a natureza da nossa profissão, ela requer que a gente consiga captar e entender as diferenças entre as pessoas, assim, que são, trabalhar com pessoas da nossa área, assim, é realmente muito complexo, que a gente atende tanto a questão do cliente, que tem um perfil, às vezes, né, de uma formação intelectual, como a gente lida com pessoas de um nível, às vezes, de outro nível de estudo e tudo mais, que às vezes requer outro tipo de jeito de falar. Então, a gente acaba tendo que aprender muito como lidar com muitas pessoas diferentes. Aí, então, não tem uma escola para isso, acho que é a vida que vai te ajudando, mas eu acho que faltou eu tentar fazer estágios ou estar em escritórios, talvez, que pudesse ter me cortado o caminho, assim, de tanto sofrimento, sabe? Por ter ficado realmente aprendendo com os próprios erros. Às vezes, se eu já tivesse estagiado ou buscado emprego, né, em empresas maiores, eu já teria sentido mais a realidade de alguma outra forma e para montar o meu já com uma visão mais crítica, assim, opa, por ali eu não quero. Eu fui meio que aventurando e tentativa e erro, assim, sabe? Muito bom. Talvez. Tem uma outra coisa também que está me chamando muito a atenção, Letícia, que é assim, se a gente souber, eu acho que assim, para deixar bem claro primeiro, nós que somos mais privilegiados e conseguimos parar para pensar e demos a sorte de nascer no interior, a gente pegou tudo que está acontecendo por último e filtrado, né? Por mais que a gente também esteja passando por um momento muito difícil, muito complicado, que requer muito cuidado, a gente está em uma posição hoje de privilégio comparado com outras realidades. Mas, tendo isso na mesa, se a gente consegue, como humanidade, tirar o máximo de aprendizado que esse momento pode nos dar, eu acho de verdade que pode ser uma boa chance para a gente continuar uma obra em construção. Porque beleza que a gente deu errado. Só que a gente ainda tem chance de se recuperar, né? A gente ainda tem chance de fazer diferente. Pegando essa lógica, eu tô aprendendo muito com esse momento. Assim. Uma das coisas que eu aprendi é importante criar comunidades para que a gente saia disso junto, que é a única forma de sair, a gente só vai sair dessa se a gente fizer isso junto. Me deu algumas outras confirmações de coisas que eu já acreditava, como a questão da consciência
dentro da iniciativa privada, mas me mostrou algumas que eu não estava muito de olho, e essas coisas tinham muito relação até com o interno do Felipe do que com o externo. Então, eu comecei a me entender como pessoa, mais agora que eu estou tendo mais tempo comigo, do que antes da pandemia começar. Se você tivesse que tirar, assim, principais aprendizados que o momento está te dando e que você acha que podem te ajudar a ser daqui para frente não só uma empresária melhor, mas um ser humano melhor, quais você acha que seriam, Letícia? Esse momento põe a gente para refletir muito mesmo e cheio de altos e baixos, assim, né? Já pensei muito nisso também, mas, assim, eu chego a uma conclusão bem simples de que a valorização das coisas simples que eu sempre a gente fazia sem perceber, né? Agora se tornou assim algo que o simples fato do abraço, do contato físico que a gente está restrito, né, a ter, das conversas com os amigos, dos encontros, né? Isso a gente sente muita falta porque a gente sente que a vida fica muito dura, assim, sabe? É trabalho, rotina de casa, que é uma rotina que cansa, uma rotina que logo você está mal-humorado de novo porque tudo suja de novo, tudo. Então, sabe, você fica assim, né? Então tá muito duro assim, sabe? E eu tenho o benefício de ter uma filha pequena que nos, né, quebra uma rotina assim e nos alegra todo Desculpa te interromper. Hoje de manhã eu estava vendo uma notícia, desculpa interromper esse raciocínio, Imagina. que diz que cientificamente, é cientificamente comprovado que nesse momento ter crianças em casa reduz a não só crise de ansiedade, mas depressão, um monte de problemas que surgem com esse momento e que são normais de surgirem, porque é um momento que ele é difícil para todo mundo, né? Mais difícil para uns do que para outros, isso com certeza, mas é difícil para todo mundo. E aí saiu essa pesquisa hoje, eu vi, achei super bonitinho, porque eu também estou com um sobrinho novo em casa e é sensacional. Os meus avós estavam tão morrendo de saudade, e a gente vê isso no olhinho deles, assim, que eles precisavam disso, sabe? De coisas que ficam perto nesse momento e que eles não estão podendo, infelizmente, ter contato. Mas é realmente comprovado. Ter a Nina com você, eu acho que te ajuda muito. Né? Nossa, mas assim, recarrega completamente a energia no fim do dia, sabe? Na hora que eu vou pôr ela para dormir, por mais cansado que eu esteja, que eu ainda tenho que fazer o terceiro turno, que eu faço direto, né? Depois que ela dorme, consigo pôr trabalho em dia e tal. E naquele momento que eu tô ali com ela, eu falo assim, eu só agradeço e falo, nossa, que é ali que eu, sabe, me apego e vejo que me dá força para continuar no batidão, porque realmente está sendo muito duro mesmo a rotina. Então a gente fica se refletindo assim, né? Como ser melhor, como fazer melhor, como dar valor a essas pequenas coisas, né, do dia a dia, como se relacionar melhor com quem está com você ali todo dia, né, sendo uma melhor pessoa e tal, para poder, enfim, evoluir, né. Mas então, pessoalmente, eu tenho tido essa reflexão e sinto falta dessas coisas simples mesmo. E profissionalmente, eu acho que a gente está se reinventando, a gente vê que como que realmente sair da zona do conforto é, é aquela coisa. A gente já fazia isso como empresário, como empreendedor, a gente está sempre buscando, né? Se a gente chegou num patamar, a gente quer, não, se a gente melhorou esse processo, agora vamos melhorar aquele, vamos melhorar. Então, realmente, isso já é uma situação que é comum na nossa busca por sempre atender melhor. Mas a gente percebe que a gente está percebendo novas formas de talvez atuar no mercado, né? Mas sempre dá muitos medos e tudo mais. Só que eu acho que está mostrando a capacidade da gente se reinventar, né? E buscar realmente entender como trabalhar à distância de forma mais eficiente. Então, por isso os processos, a importância de ter uma empresa assim com essa estruturação, e aí vem vocês demais de novo, né, quando me ajudaram lá naquela fase, parece que foi Deus, né, que vocês me ajudaram bem quando, né, tudo isso começou, a gente já estava com o trabalho iniciado, já quase terminando, porque de fato muitas questões estão funcionando porque a gente teve condição de estruturar isso com mais processos mesmo, né, antes de tudo isso acontecer. A gente fica muito, muito feliz. Até porque, como eu disse no início, você também fez parte de um momento muito importante para a gente. Para a gente caminhando para o fim. Eu ficaria conversando com você mais meia hora tranquilo. Mas
para a gente finalizar, Letícia, dentro disso tudo, eu sei que por trás da empresária, da mãe, da esposa que você é, da líder de negócio que você é, existe a pessoa, né? Existe a Letícia que inspira para dentro e para fora, assim. Você se tornou referência no que você faz, não só na cidade que você atua, mas na região. Dei o exemplo de concorrentes e de fornecedores seus, que nessas últimas semanas apenas já tinham falado muito bem de você para a gente, por mais que a gente já soubesse de tudo que eles tinham dito. Mas se você tivesse que deixar uma lição, assim, como é que a gente pode transformar propósito pessoal em impacto? Seja esse impacto reconhecimento, seja esse impacto qualquer outra coisa. Assim, se você tivesse que resumir em uma resposta, qual seria a fórmula da Letícia? Nossa, muito complexo, porque vou ver assim como te responder. Quando eu penso no nosso propósito e na nossa intenção de gerar nas pessoas o sentimento de alegria, de satisfação, porque assim, eu acho que minha profissão, eu até me emociono às vezes, porque eu acho que a arquitetura, ela é muito bonita. Às vezes, olha para você ver, às vezes eu assisto aqueles programas de transformação, sabe? De TNT, reforma. Eu juro que eu choro junto com o cliente quando ele vê assim tudo pronto. Ou quando eu recebo algum agradecimento de um cliente, um reconhecimento ali de gratidão, de transformação daquele espaço, ou de que, né, aquilo ali pode gerar, né, para a pessoa momentos com a família de forma muito mais efetivamente, né, melhor, assim. A gente vê muito agora também isso na quarentena, né, as pessoas procurando morar melhor, às vezes agora se refletindo assim, nossa, se eu tivesse feito tal melhoria na minha casa, eu estaria aqui de forma mais, com mais prazer, né? Trabalhando com mais eficiência ou cozinhando para a família de forma mais tranquila, espaçosa. Então, assim, todo mundo refletiu isso sobre as suas casas, né? Então, a gente vê o quanto que o nosso propósito de chegar na casa das pessoas e conseguir, né, fazer com que, através do nosso trabalho, a gente cause essa transformação na vida delas, assim, sem grandes pretensões, mas sabendo que isso que é palpável, assim, isso, para mim, é o maior impacto que eu posso, assim, você entendeu? Assim, que eu acho que eu acho que a gente pode gerar. Então, eu acho que o nosso trabalho, ele tem essa capacidade, assim, de transformação, e se a gente conseguir captar, né, e transformar isso, né, na a rotina das pessoas, melhorar o dia a dia delas e trazer conforto e favorecer as relações humanas ali dentro, né, as interações. Uma vez eu tive vou devagar aqui, eu lembrei de uma situação. Eu tive numa palestra, sabe essas aulas inaugurais, assim, de faculdade? Sim. Uhum. E foi um convidado, ele chama Flávio Almada, é um arquiteto, acho que de Belo Horizonte, se não me engano. E ele falou um relato de que depois de terminada a obra lá, que ele entregou, a cliente chegou, agradeceu ele, abraçou e falou assim, olha, você não calcula a felicidade nossa desse resultado, dessa obra, porque o meu filho, ele era viciado, né, em drogas, e agora a gente conseguiu, com a casa, fazer com que ele não tivesse mais um canto que ele ficasse recluso. A casa proporcionou que a família ficasse mais unida, e não sei de que forma a arquitetura que ele desenvolveu, mas gerou conseguiu fazer com que eles se relacionassem de novo, sabe? E ele contou aquilo, e aquele momento, para mim, acho que foi um momento que eu falei assim, olha onde que a gente pode Deu chegar. clique. É muito lindo, realmente, assim, a capacidade de que às vezes a gente consegue, assim, né, transformar a vida de uma família. Então, eu acho que é por aí, sabe? Se a gente conseguir um pouquinho, Muito bom. é muito bom. Sensacional. Muito bom, Letícia. A gente faz isso de vez em quando, deixando as pessoas responderem, deixarem mensagens finais, mas o papo foi sensacional. Queria que você desse tchau para todo mundo agora. Deixa seus contatos para que as pessoas possam te seguir. Eu sei que você não só
presta grandes serviços e coisas extraordinárias que eu sei que vocês fazem dentro do LMA, mas eu sei que você está ajudando muita gente também com conteúdo gratuito e com coisas que estão nas suas redes sociais. Deixa seus contatos para todo mundo ter seu conteúdo próximo, mas muito obrigado por bater esse papo com a gente, acho que foi super rico. É sempre rico para a Merim, mas espero que tenha sido rico também para todo mundo que acompanhou a gente. Que bom, obrigada mesmo, obrigada por esse espaço também. A gente está presente no Instagram, no Facebook, né? Você quer que eu fale o arroba ou você vai colocar? Pode falar o arroba, mas aí eu deixo embaixo também. Tá. É @estúdio com S mudo, Letícia Moraes com I. Tanto Facebook quanto Instagram. Nosso Instagram é mais ativo, né, nessa parte. Mas a gente está em Pouso Alegre, a gente tem um site também, né, com o mesmo estudioleticiamorais.com.br. Mas é isso, estamos abertos a atendê-los e quem precisar de serviço de projetos residenciais, comerciais, escritórios. A gente também faz um serviço de consultoria, que o Felipe estava falando, né? Não sei, consultoria online que você está falando. A gente até está um pouco parada, mas eu sempre me disponibilizando assim, através também do Instagram, da gente fazer umas interações, de esclarecer algumas dúvidas. Então, a gente fez muito isso mês passado, umas caixinhas de perguntas sobre que dúvidas que você tem, que a gente possa talvez contribuir, né, para tirar dar algumas luzes, alguma coisa assim. Mas a gente também faz uma consultoria individualizada, assim, né, que pode ser agendado, paralelo ao trabalho de projeto. Dependendo do caso, a gente avalia qual a situação. Então é isso. Foda. Letícia, muito obrigado. E, gente, é um compromisso da Merim com vocês. Como eu já disse várias vezes nas últimas semanas, toda semana tem conteúdo novo. A gente está recebendo algumas notícias super legais, então a gente deve ter um monte de novidade nas próximas semanas e a gente espera que vocês continuem com a gente. Obrigado. Tchau, valeu.